Aqui a gente vai falar sobre linhas de campo. Para começar, como se desenha uma linha, e fazendo isso a gente vai conseguir definir uma equação para a linha de campo. E depois a gente vai usar ela para determinar matematicamente a equação da linha de campo da carga pontual. E depois nós vamos comentar dos aspectos práticos e também das propriedades dessa forma de representarmos campos vetoriais. Vamos lá! Vamos começar desenhando um vetor campo elétrico. Suponha que a gente vai fazer isso por toda uma área equivalente a uma folha do tamanho do papel A4. Vamos começar num ponto aqui P1. Vamos fazer um zoom só para a gente ver melhor. Vamos usar o eixo X na horizontal e o Y na vertical. Então suponha que em P1 o campo seja 3EX mais 2EY voltmetro. Eu vou ter 3 em X e 2 em Y. Cada tique aqui vai valer 1 volt por metro. O vetor vai ficar assim. Agora eu pego e desenho sobre esse vetor um segmento de reta de comprimento 1 cm, um ΔS de 1 cm. E na extremidade desse segmento eu vou ter o ponto P2. Esse segmentinho de reta aí é um pedaço da linha de campo, é um pedaço que passa pelo ponto P1. Vamos reproduzir aqui do lado só para ficar mais claro. Então agora eu tenho o ponto P2. Suponha que nesse ponto o campo seja 4EX mais 2EY voltmetro. Usando a mesma escala anterior, o vetor vai ficar assim. E dou de novo mais um passo ΔS, um passo de 1 cm. Na extremidade eu vou ter o ponto P3, e esse trecho então vai ser o pedaço da linha que passa pelo ponto P2. E vou repetindo isso. No final eu vou ter um zigue-zague de segmentos de 1 cm de comprimento. Esse desenho é um esboço de uma linha de campo. É claro que para aumentar a resolução, basta a gente dar uns passos menores. A gente deu passo de 1 centímetro. Poderia diminuir o passo e a gente teria uma resolução melhor. Mas vamos escrever matematicamente o que nós temos até agora. Então, em cada ponto, eu tenho o vetor E, com os componentes EX e Y, e também o segmento ΔS ao longo desse vetor, e as projeções ΔX e ΔY nos eixos X e Y. Por semelhança de triângulo, eu tenho isso, ΔY sobre ΔX igual a EY sobre EX. Nós fizemos o desenho em zigue-zague com segmentos de 1 cm. Vamos supor que a gente passe para um ΔX bem pequeno, alguma coisa como 1 ou meio milímetro. Para o tamanho do papel que eu estou trabalhando, ou seja, uma folha A4, 1 ou meio milímetro são comprimentos infinitesimais. Então, nesse limite, o ΔS passa a ser um ds, uma coisa infinitesimal, e a mesma forma para o ΔX, que vai passar a dx, o ΔY para dy. E com isso eu posso reescrever a equação 1. Vai ficar... Essa é a equação da linha de campo. Conhecendo o y e o x e resolvendo a equação diferencial, a gente obtém uma solução e com ela a gente pode traçar as linhas de campo. Mas isso dá para fazer em alguns casos simples. Geralmente, tudo é feito numericamente. Escreve-se um programa de computador e com ele faz todo o cálculo e traçado. Um caso que tem uma solução simples é o caso da carga pontual. Vamos ver então. Suponha uma carga positiva na origem. Em um ponto P de coordenadas x e y, eu tenho um campo elétrico radial dado por isso aqui. Tenho o EX e o EY, onde θ é o ângulo entre o R e o x. Eu tenho ainda que tangente de θ é y sobre x. Substituindo na equação da linha, a gente obtém isso. Fazendo a integração, eu vou ter isso, onde C1 e C2 são constantes da integração. Eu posso juntar essas constantes e escrever que é igual a uma outra constante C3, que por sua vez eu posso escrever que é o log de uma outra constante C4. Assim, a gente vai obter no final que o y é igual a C4x. Esta é a equação da reta que passa pela origem. Alterando o valor do C4, eu vou ter retas com diferentes inclinações, desse jeito aqui. Como eu sei a orientação do campo elétrico para a carga positiva, isso vai ficar assim. E para a carga negativa, a mesma equação e, portanto, retas passando pela carga pontual. Como o campo tem sentido oposto, o desenho vai ficar assim.
E é isso que a gente está mais ou menos acostumado a ver em termos de representação gráfica do campo E. Bom, e o que isso representa na prática? Para obter algo próximo a isso, a gente pode pegar uma fonte DC e com o fio a gente liga um polo a um pequeno corpo. Depois eu coloco esse corpo dentro de uma esfera metálica oca, bem grandona, e o corpo fica no seu centro. E ligo essa esfera ao outro polo da fonte, que vamos supor que seja o terra da fonte. Então, ligando a fonte, eu vou ter linhas de campo radiais saindo da superfície do corpo interno para a parede interna da minha casca esférica. E a configuração das linhas fica aí parecido com o caso ideal. Mas a gente pode também usar uma placa no lugar da esfera. Eu ligo a placa ao terra da minha fonte DC e as linhas de campo vão ficar assim, vai ficar parecendo um chafariz. Agora, nessa região pontilhada aqui, próximo do corpo, as linhas são praticamente retas e radiais. Nessa região vai ficar também parecido com o caso ideal. Ou seja, usando a esfera oca ou pegando a placa, mas pegando, nesse caso, uma região próxima ao corpo central, as linhas ficam assim. Mas para onde essas linhas estariam indo? E se fosse uma carga negativa, de onde é que elas viriam? Ó, linha de campo elétrico, ela inicia e termina em carga. Então as linhas estão indo ou vindo em cargas em pontos muito remotos. Ou para ser breve, a gente diz que está indo ou vindo do infinito. E tem uma coisa sobre pontos distantes. O campo elétrico diminui muito com a distância e em locais remotos é praticamente zero. A gente precisa do campo elétrico onde ele possa causar algum efeito. Efeito zero não tem interesse. Por isso, não se preocupe com as linhas que estão indo para o infinito. Bom, agora vamos ver algumas propriedades de linhas de campo. Então, linha de campo é a representação gráfica que nós vimos aí para o campo elétrico. Mas ela também é usada para campo magnético, densidade de corrente e um montão de grandezas vetoriais. Vamos generalizar aqui e chamar de campos vetoriais. Então, de modo geral, a gente tem, por um ponto onde o campo não é nulo, passa apenas uma linha, ou de outra forma, duas linhas de campo não vão se cruzar. E depois que em um ponto o vetor relativo ao campo representado, ele é sempre tangente à curva naquele ponto. Então, se a linha está aqui, eu tenho o ponto P, o vetor vai estar tangente à curva. E para terminar, que densidade de linhas de campo dá um indicativo da intensidade ou do módulo do vetor naquela região. Se a gente tiver uma configuração de linhas de campo vetorial desse jeito aqui, para ver o que isso representa, considere então dois planos de corte ou retas, A' e B'. Bom, o que esse desenho vai dizer é que a intensidade do campo é menor em A' do que em B', pois em A' a densidade de linhas é menor do que em B'. Não dá para tirar o valor ou o módulo do vetor em nenhum ponto. Ela fornece apenas essa informação qualitativa. Agora, particularmente quanto a linhas de campo elétrico, a gente pode adicionar duas outras, isso assumindo que os sistemas e os corpos estejam em equilíbrio eletrostático. A primeira é que linha de campo elétrico inicia e termina em carga, e depois ela inicia e termina em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. Portanto, se a gente juntar as duas, vai ficar assim: linha de campo elétrico inicia e termina em cargas em corpos diferentes. Um exemplo, então, seria algo desse tipo, com cargas nas extremidades das linhas e em corpos diferentes. Agora, isso aqui, com linhas saindo e morrendo no mesmo corpo, isso não existe. Bom, para finalizar, um sumário do que a gente viu. A primeira é que linhas de campo elétrico da carga pontual são retas que passam pela carga. E depois que linhas de campo elétrico iniciam e terminam em cargas e em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. É isso aí.